Olá a todas e todos que acompanham o nosso canal aqui da comunidade do Reunir. Sejam bem-vindos, quem for assistir essa conversa, ou de dia, ou de noite, em qualquer horário. Nós estamos dando continuidade, então, à nossa série de entrevistas com candidatos jovens, candidatos a vereadores, naquela série sobre transição geracional. E hoje a nossa conversa aqui que é com o Tomás Agra, um jovem de 31 anos, do Recife, e que é candidato a vereador ali no Recife, naquelas candidaturas que são apoiadas pelo MST. Está aí o nome dele, Tomás do MST. Então, bem-vindo, Tomás, à nossa conversa. Muito bom dia, Jaime. Fico muito feliz em poder conversar sobre nosso projeto para a cidade, um pouco da nossa história da militância e por que a gente quer ter uma vaga na Câmara de Vereadores e o que a gente defende. Muito importante esse debate político, visto que nos últimos anos o Brasil, a extrema-direita, ele retira esse debate, né? A seriedade de um debate de projeto. Ele deixa tudo muito vulgar, muita violência política, e o debate é necessário para que a gente se avance enquanto sociedade mesmo. Então, fico muito grato pelo espaço e por esse debate. Isso. Então vamos começar. Eu queria começar pedindo para te apresentar um pouquinho, para quem não te conhece, no sentido de que tu és um jovem urbano da cidade de Recife. Como é que tu construiu a tua militância política nos movimentos sociais, essa tua ligação depois com o MST e até a própria decisão de encarar as urnas? Eu acho que é a primeira vez que tu és candidato, né? Encarar uma candidatura a vereador numa cidade grande, numa capital, né? Enfim, já com disputas muito fortes, né, com candidatos também já históricos. Então, fala um pouco para nós sobre essa tua história, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Pessoal, eu sou o Tomás, sou do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sou advogado, e minha história começa ali, assim, criança e adolescente. Eu participei de um movimento social da Igreja Católica, o Movimento dos Focolares, e foi onde eu aprendi a me organizar enquanto grupo, não é? Ali vivi desde criança e adolescente, minha vida toda por ali. Então conheci várias realidades, a gente se juntava, se reunia. Então para mim era normal essa história de se agrupar, né? De viver em coletividade e querer transformar o mundo. Desde criança eu tenho essa, fui meio que ensinado a isso, né? Que a realidade que a gente tem hoje não é natural, nunca foi sempre assim e pode ser diferente. Mas quando eu entro na universidade, eu fiz Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Ali eu conheci a política. Logo no começo, apareceram 3 grupos políticos da universidade se apresentando. E aí eu me identifiquei com um deles, que era o grupo de esquerda, que na época era o Movimento Zoada. E foi ali que eu comecei a minha militância política. E engraçado que a minha primeira tarefa no Movimento Zoada era acompanhar o Fórum Dom Helder Câmara, que era um espaço dos movimentos sociais de debate, de construção do grito dos excluídos, que é onde a gente, 7 de setembro, reúne o chamado, um grito para dizer que a independência do Brasil nunca aconteceu para o povo brasileiro, né? Então, é bem autoexplicativo, é um grito dos excluídos dessa pátria. Então, era bom porque a gente semanalmente debatia vários temas da sociedade e desafios nossos. Então, a defesa do SUS, a dívida pública brasileira, questão da educação, da privatização. Olha, a gente debatia de tudo e era uma preparação para o tão aguardado grito dos excluídos. Então, logo no começo da minha trajetória, o próprio movimento estudantil me colocou em diálogo com outros movimentos. E a partir dali eu conheci o Levante Popular da Juventude e o MST já. Então eu lutava pela educação, né, no movimento estudantil,
construir o diretório acadêmico. Então, era um período ali que começou... eu entrei em 2012 para 2013. Na verdade, comecei mesmo em 2013, janeiro. Então, aquele ano já teve as jornadas de junho, crise do governo Dilma, aí teve a reeleição de Dilma, depois se começou aquela tensão toda do governo Dilma, depois o impeachment. Então, foi uma época da política brasileira muito, muito movimentada. E isso reverbera no Brasil todo, em todas as instâncias, né? Assim, desde a família até as universidades, semanalmente, todo mês tinha ato. Hoje a gente está muito parado, né? Você não vê ato de rua, mas aquele foi um período muito energético, digamos assim. Me lembro, a gente ia com mais de 50 jovens, 100 jovens da nossa organização, temos batucada, bandeirão, eram outros tempos, assim, que demandava também da gente mobilização. Então foi ali que eu fui formado na política, com o movimento estudantil, e sempre fui próximo ao MST, porque eu via que o MST era um movimento do ICTE, que era já bem conhecido, mas que era um movimento que atuava em vários segmentos, estava presente em vários segmentos e que tinha uma grande preocupação com a formação. É tanto que logo na universidade me chamaram para um curso de realidade brasileira. E aí a gente vai debater a formação político-econômica do Brasil, desde o colonialismo até como foi a independência, como foram os primeiros governos, quem tocava de frente à política brasileira e quem teve sempre excluído. Então, essa é a minha formação política, foi onde eu aprendi a fazer política e me vejo na política dessa maneira. Mas meu grupo político, ali o MST, a gente sempre aprendeu a fazer o movimento social. Qual a tarefa do movimento social? É organizar o povo e exigir demandas do Estado, dos governos. Então, a gente, enquanto movimento estudantil, pautava a educação, pautamos o 10% do PIB para a educação, os royalties da Petrobras, do petróleo, para a educação e saúde. Então, tudo teve na nossa luta, mas eu, nessa aproximação com a MST, comecei a ver que a gente só lutar pela educação não resolvia tudo, nem tudo se resolve com a educação. A educação é uma grande parte dos nossos problemas, mas só ela não resolve tudo. Então, o MST tem um projeto de sociedade. E aí... Me desculpa, porque telefone de vereador não para de tocar. Aí o povo fica me ligando. Eu botei modo avião, mas tem que ter acesso à internet. Aí o povo liga pelo Zap. Mas voltando, a gente estava ali no MST, na formação. Então, o MST me deu essa formação política de lutar enquanto movimento social, que a nossa tarefa é se organizar enquanto coletivo para reivindicar demandas e lutar e também entender os nossos dilemas da sociedade. Por que é assim? Porque as coisas estão assim? Porque não é que sempre foi assim, né? E pode ser diferente. Então, por que estamos assim? Porque quando você não consegue estudar com profundidade, você acaba atacando os inimigos errados. Muitas vezes a gente briga entre a gente e não entende a raiz do problema. Então, foi essa a minha formação, foi assim que eu conheci o Movimento Sem Terra. E nesse processo, quando eu era estudante, eu fui do Levante Popular de Juventude, que é uma juventude criada ali pelos movimentos do campo, da Via Campesina, 2012, por ali. E é bem próximo do MST. Quando eu saio do Levante, o MST me chama para eu ajudar no setor de direitos humanos, vulgo jurídico do movimento. Então, assim, é uma bronca pesada. E eu estava advogando, até que uma colega minha de lutas, desde o movimento estudantil, Rosa Amorim, que hoje é deputada estadual, ela foi convocada pelo movimento a ser candidata a deputada em 2022, quando o MST define ocupar a política também institucional e lançar candidaturas.
Então, Rosa é uma jovem que estava na Uni, ela sai da direção da Uni, volta para Pernambuco para assumir essa tarefa. A gente faz uma campanha, e aí, como a gente tem uma intimidade, uma luta muito grande juntos, ela me convida para estar com ela na campanha, né? Como a gente diz, ser a sombra do candidato. Então, acompanhei ela toda a campanha, rodei o Pernambuco inteiro, e aí conseguimos 42.632 votos, e ela foi eleita deputada. E no meio desse processo, eu estava na assessoria dela, e o movimento aqui em Recife tem uma atuação muito grande, né, nas periferias, com cozinhas solidárias, com hortas comunitárias, com cursos que a gente faz, cursos políticos. E a gente estava atrás de um candidato, só que nossos companheiros e companheiras, a maioria são mulheres aqui, acabou que não se encaixavam, uns estavam fora, em Brasília, no governo, outros não toparam essa tarefa, até que a gente passou quase 4 meses indo atrás do candidato e perguntou, gente, e Tom, será que Tom não topa não? Já que eu sou nascido e criado aqui, muita gente hoje que está aqui atuando como ST, alguns nossos não são daqui de Recife, vieram do interior, dos assentamentos, então me chamaram. E como aqui no MST eu já fiz de tudo, viu? Sou militante de base, carreguei caixa, carreguei saco de arroz para entregar, para vender no armazém, caixa de mel, fui militante de bairro, de núcleos de comunidade. Então, já fui da assessoria, já fui advogado, já fui de tudo. Então, eu encaro isso como mais uma tarefa, não é uma tarefa que não é minha, não é uma vontade individual, é carregar um projeto que você acredita de transformação da realidade. Foi para isso que o MST me convocou e essa é a minha tarefa hoje e é para isso que a gente quer ocupar essa Câmara de Vereadores. Muito bem, um belo início de conversa, uma boa história já. Tomás, eu queria falar contigo, para o MST, a reforma agrária, a produção de alimentos, ela continua na centralidade dessas bandeiras, né? E depois eu acho que a gente pode falar um pouquinho de reforma agrária também, mas essa decisão que já vem aí de 2020, 2022, né, de ocupar os espaços institucionais dos partidos e também ganhar um espaço de apoio nas cidades, nos centros urbanos, é muito importante, né? Tem ganhado importância dentro do movimento. E nesse final de semana, na sexta-feira, o MST lançou uma proposta para ser encampada para todos os seus candidatos, pelo movimento todo, mas também os candidatos, que era relacionada a uma plataforma ambiental, né? Ou seja, criar várias propostas, aqui foram listadas 6, principalmente, né? Que integram essa questão do meio ambiente, da produção de alimentos saudáveis, porque a gente vive, está aí, as mudanças climáticas estão causando o estrago todo. Eu queria que falasse um pouquinho dessas propostas que o MST trouxe e que vocês estão defendendo, e depois a gente vai aprofundando também localmente. Aí. Jaime, o MST é um movimento, como você disse, que luta pela reforma agrária. Então, ele traz nessa luta um novo jeito de olhar para o campo, um novo projeto para o campo brasileiro. Em vez desse projeto que ainda é colonialista, da monocultura, de exportação, de degradação do meio ambiente, de devastar florestas para produzir carne, boi, soja, e a maioria desses produtos exportar, a gente, e além disso, de grandes latifúndios, né, poucos proprietários de muitas terras, a gente quer uma democratização do acesso à terra. A gente quer muitas famílias ocupando poucos pedacinhos de terra, com plantações diversas, que atendam principalmente o nosso comércio interno, as famílias brasileiras. Inclusive, uma comida sem veneno, uma comida mais saudável. Não é que a gente hoje, por exemplo, o câncer é uma das grandes doenças do nosso século, da nossa sociedade, fruto muito
do alimento que a gente come. Além dos industrializados, dos embutidos, os alimentos mesmo, as nossas frutas, verduras, a grande maioria é cheia de veneno. E esse veneno a gente absorve. Então, isso vai prejudicando muito a nossa saúde. Então, esse é um projeto que eu comecei para o campo. Mas o campo brasileiro ele não está destoado das grandes cidades. A gente tem um grito de guerra que diz: se a cidade não planta, não. Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, a gente depende dos agricultores. E isso interfere na nossa vida. Mas, para além da reforma agrária, há um grande problema, uma crise ambiental e climática em todo o mundo, mas também no Brasil. Além essas queimadas criminosas que já estão sendo investigadas, nossas cidades precisam a gente viu as destruições que teve no Rio Grande do Sul, mas também aqui em Recife, 2 anos atrás, a gente sofre muito com deslizamentos, com enchentes, e a gente traz um conceito que é o chamado racismo ambiental e justiça climática. Por que isso? Porque quando você vai ver as pessoas mais afetadas pelas enchentes, pelos deslizamentos, são o povo pobre e o povo preto. Então, há uma invisibilização, um desleixo da política pública com essas populações. Então, por exemplo, uma obra, você vai trocar um esgoto ali de um bairro nobre, dura uma semana. Essa mesma obra na periferia vai durar 1 mês e meio, 2 meses. Então, é por isso que a gente chama de racismo ambiental, porque há um racismo nessa visão. Aqui eu não preciso, não tenho urgência para eu transformar a vida dessas pessoas com obras estruturadoras, mas em outros locais da cidade a gente constrói um parque, a gente requalifica um parque em um bairro de classe média, né, um bairro mais nobre, enquanto a periferia a pessoa morre de medo de dormir em dia de chuva porque pode deslizar uma barreira na casa dela. Então, tudo isso também tem a ver com o nosso meio ambiente. Em 2019, o MST lança um plano de plantio. No começo, a gente queria 10 milhões de árvores, mas percebeu que isso ainda era muito insuficiente. E aí a gente coloca um desafio de 100 milhões de árvores plantadas aqui no Brasil em 10 anos. E aí, o plantio de as nossas cidades, elas são pouco arborizadas. O plantio de árvore, ela consegue diminuir a temperatura das cidades. As árvores, ela absorvem as águas, as chuvas. Então, isso faz parte também de um conceito que a gente vem desenvolvendo também de cidades esponjas. Por exemplo, Recife, ele está no nível, ou até abaixo do nível do mar. Então, no Brasil, é a cidade mais atingida pelas mudanças climáticas, pelas enchentes, porque aqui não precisa nem chover. A maré está cheia, começa a alagar a cidade. Então, a gente precisa criar na cidade espaços que a própria natureza absorva essa água. Que aí você não depende assim da estrutura da cidade, de esgoto e tal, porque até isso a gente ainda não tem uma atualização dessas obras, né? Falta muita estrutura. Mas o meio ambiente vai nos ajudar. Você tem árvores e vegetações que absorvam essas águas ajuda muito nas nossas cidades, nas questões das enchentes e chuvas. Isso a gente já consegue ver em grandes metrópoles, por exemplo, da China, que são cidades muito cheias de pessoas, uma densidade demográfica muito grande, mas que eles, com essa tecnologia de investir, dar uma atenção para
essa questão climática e do meio ambiente, esses nichos vegetais na cidade conseguem absorver grande parte dessa e facilita toda a vida de toda a cidade. Essa é uma estratégia que a gente vai lançar. Travou. Travou, Tomás. Vamos lá, Voltei. continuamos. Pronto, então essa é uma estratégia importante que o MST traz na sua pauta política, porque realmente é uma emergência climática. A gente precisa também tratar isso como uma urgência das nossas políticas de infraestrutura, de dinheiro público para atingir essas demandas. O que a gente viu no Rio Grande do Sul já acontece muito no Brasil, não dessa proporção, mas já vem acontecendo há um tempo. E a gente, o poder público, só olha para isso quando acontece um desastre. Mas até acontecer o desastre, a gente alerta, alerta, alerta e nada é feito. Então o MST quer tratar isso como uma prioridade também, porque são vidas que estamos perdendo. Em Recife, 2 anos atrás, perdemos 137 pessoas nas enchentes e nos deslizamentos. Então, isso é uma catástrofe para a gente, né? Precisamos ter uma atenção nesse aspecto, nessa política. Nessa questão, eu vi que no teu programa você coloca, entre outras coisas, a agricultura urbana. Fala um pouco mais para a gente dessa proposta tua aí para Recife, mas também desse conceito da importância da agricultura urbana, que é produzir alimentos dentro dos espaços urbanos, hortas comunitárias, reaproveitamento, etc. Jaime, nossa população está muito pauperizada, sabe? Então, há uma urgência, primeiro, nesse aspecto. Então, tem muita gente ainda passando fome nas nossas periferias. Então, você dá uma estrutura para que essas pessoas plantem a sua comida para ajudar na feira de casa, essa é a primeira importância. A segunda é nesse sentido de você reflorestar a cidade. Então, pegar espaços como escolas, terrenos baldios nas periferias e utilizá-lo ele para plantação. Além de você estar construindo ali, reflorestando uma parte da cidade, que vai ter árvores, vai ter frutíferas, vão ter legumes, verduras, você alimenta a população e refloresta a nossa cidade. Então é esse a dupla intencionalidade, tanto de alimentar uma alimentação sem veneno, aquelas famílias vão ter acesso à produção desse alimento, como também esse reflorestamento da nossa cidade. E, na verdade, isso já acontece, viu? O que é que o município precisa é dar o mínimo de estrutura, né? Materiais, às vezes ceder um espaço, para que essas famílias interessadas possam cuidar e plantar nesses espaços. Tá bem. E em outras áreas aí, tu podia falar um pouquinho mais das tuas propostas específicas para Recife, até para o eleitor de Recife que nos assistir, te conhecer um pouco mais, enfim, poder ajudar a divulgar nesses últimos dias aí as tuas propostas para a cidade. Olha, Jaime, a gente tem que ter o vereador, ele tem cada vereador ele tem um projeto de cidade que ele defende. Porque ali a gente vota projetos de leis diariamente, né? Então, na verdade, a gente fala em propostas, essas nossas propostas, elas estão, na verdade, construindo ali esse projeto que a gente pensa de cidade. Então, para a educação, por exemplo, qual é a ideia do MST? A gente acha que deve ter uma educação pública, gratuita, de qualidade e universal. Então, a gente quer ampliar nossas escolas, a gente quer dar melhores salários aos nossos professores, para que eles possam dar boas aulas
aos nossos estudantes. E a gente diminua a desigualdade entre um aluno de escola pública e um aluno da rede privada. Porque a partir daí já começa a desigualdade, não é? Porque mais tarde, esses dois diferentes nichos de alunos vão estar concorrendo a vagas na universidade pública que já sai de uma parte desigual, por isso a importância das cotas, né? Mas um projeto que já esteve no Recife, a gente quer tentar voltar, vamos lançar para o nosso prefeito, para ver se ele abraça, é a Escola Aberta, que é a Escola Aberta nos finais de semana. Um espaço de lazer e também de construção, de cultura e cidadania para a comunidade em geral. Então, ali você teria aulas e futebol, esportes, né, como um todo. Você teria aulas de música, principalmente da cultura popular, que é a cultura da história das nossas periferias. É um maracatu, é um frevo, é um caboclinho, capoeira. Então, você ali faz com que a escola ela sirva para toda a comunidade e ela consiga trazer muito mais do que a educação é muito mais do que aprender o livro, entender a matemática, aprender aquela história ali contada, a geografia. A escola ela tem que formar cidadãos, ela tem que lhe preparar para a vida. Então, cultura também é muito importante nesse aspecto. Você aprender um instrumento, um violão, uma flauta, um tambor, um pandeiro, tudo que a gente tem. Acho que essa é uma ideia boa nossa que a gente quer levar para o prefeito. Na parte da educação ainda, as creches são prioritárias para uma cidade que fala que é em defesa das mulheres. Que a gente sabe que o dever do cuidado nas famílias geralmente fica com as mulheres. Então, quando você dá a possibilidade dela deixar o filho na creche, ela se liberta dessa tarefa árdua e solitária e consegue ir para o mercado de trabalho, ajudar, inclusive, na renda familiar e sair de uma dependência financeira do seu marido ou da sua esposa, né, dependendo das famílias, mas que ela também cria a autonomia dela. Então, você dá uma melhoria para as crianças, você dá um ensino desde cedo para as crianças, e também você dá essa liberdade para que a mulher se engaje no mercado de trabalho, tenha sua própria renda e se desenvolva também. Também queremos fiscalizar o PNAE, que é o Plano PNAE, Plano Nacional de Alimentação Escolar. Então, inclusive, ele diz que 30% deve ser comprado da agricultura familiar e esses números nunca são batidos. E esse 30% é o mínimo, não é? E o que, é que a gente vê que tem uma média de 4, 5, 10% no máximo. Então, a gente quer dar uma alimentação de qualidade para os estudantes da rede pública municipal. Na educação, mais ou menos isso que a gente defende, que a gente vai pautar lá na Câmara de Vereadores. Queria falar contigo ainda, Tomás, sobre dois temas, que aí são temas macro, mas eu acho que está no cerne das candidaturas apoiadas pelo MST e muitas outras. Reforma agrária, né? Primeiro, vamos falar de reforma agrária um pouquinho. Que há muita gente diz, não, a estrutura agrária brasileira já se desenvolveu assim, não faz mais sentido fazer reforma agrária e distribuir terra em lotes menores, né, ou uma quantidade de terra menores para famílias, porque, enfim, o nosso modelo de produção agroexportador já se desenvolveu dessa forma, a reforma agrária que se fez na Europa no século XX não faz mais sentido no século XXI. Então, e mesmo no campo progressista, né, no centro, na centro-direita, há muita gente que não abraça a bandeira da reforma agrária. Como é que tu vê a importância de ainda se tratar disso? O MST tem isso na sua raiz, e de como fazer para construir na população brasileira
uma mentalidade, enfim, um apoio a essa ideia de que é melhor mais gente produzindo alimentos em extensões menores de terra do que poucos produzindo em grandes quantidades. Às vezes se olha só a cifra, em quantos milhões ou bilhões em dinheiro aquele pedaço de terra produz, mas isso não necessariamente significa riqueza, significa distribuição de benefícios à população local. Então, para a gente falar um pouquinho disso, da reforma agrária. Jaime, há dois projetos em disputa para o campo brasileiro. O primeiro é esse que está em vigor, que é o agronegócio, que ele se vende como o indutor do PIB do Brasil, que leva o PIB nas costas, mas que é uma grande falácia. Na verdade, o agronegócio tem muito investimento público, muito Aí o crédito. Plano Safra desse ano O é um plano exemplo. safra de 400 milhões, 400, não, eita, agora me perdi, porque é tanto número que a gente, 400 bilhões, Isso. 400 É isso. bilhões, né? Isso. A gente é um número tão grande que a gente se perde. Mas, na verdade, 70% desse valor, o mais, é para o agronegócio. E a grande maioria dos produtores, que são os pequenos, ele fica com uma parte bem reduzida. Então, esse modelo do agronegócio, ele é um agro exportador, está preocupado, os melhores produtos do agro, ele exporta para a Europa, Estados Unidos e outros países, e a gente fica com o resto. É um modelo que utiliza muito veneno, prejudica o trabalhador, prejudica o consumidor, e ele é um modelo que concentra a renda. Poucas famílias detêm grande quantidade de terras. E aí há uma desinformação muito grande, porque aí muita gente fala, invasão de terras. No meu Instagram mesmo, quando eu faço os vídeos e tal, aí vem muita gente xingar, né? Invasor de terra. Quando eu vou ver aquelas pessoas, olha, são gente como a gente, tem sua casinha. Eu disse, meu amigo, a reforma agrária ela é feita, primeiro, ao grande latifúndio, improdutivo. Primeiro que para sua terra ser desapropriada para fruto de reforma agrária, ela tem que ser um grande latifúndio, ele tem que ser improdutivo, ele tem que estar descumprindo a função social. O que é a função social? É que é uma terra que produza, uma terra que respeite as leis ambientais, que respeite as leis trabalhistas, que dê dignidade para os trabalhadores e para o proprietário. Então, essa é a função social da terra. Se ela descumprir uma dessas prerrogativas, ela está descumprindo a função social. Então, ela vai ser fruto de reforma agrária. Mas para você ser uma grande propriedade, eu estou falando aqui de 10 hectares, de 100 hectares, 300 hectares, que já é uma propriedade razoável. Já Você é, tem 300 já é hectares, razoável. eu estou falando aqui é de 800 mil, 10 mil. Tem propriedades ainda em Pernambuco que tem 23 mil, já vi propriedades de 23 mil hectares. Veja, pega mais de 5 municípios essas terras. São usinas que têm vários engenhos e muitos deles, eles decretam falência, né? Muitas vezes de forma para burlar as legislações. Muitos deles estão devendo a bancos, devendo impostos, não pagam os trabalhadores. Então, a necessidade de você fazer a reforma agrária é de você pensar uma política de distribuição de renda, distribuição de terra. Então, esses produtores vão plantar de 5 a 10 hectares. Então, é uma produção em menor escala, onde não tenta se produzir sem veneno, uma produção mais saudável, diversa e voltada para o mercado interno. Então, essa é a necessidade de nós fazermos a reforma agrária. Há muita gente sem terra para trabalhar, que quer trabalhar. Então, a gente, quanto poder público, tem que providenciar essa reestruturação do campo brasileiro. Estava até conferindo mesmo o do. Alô?
Oi, Jaime. Caiu a imagem só. Tá me ouvindo? Estou Opa, ouvindo. voltou. Eu estava conferindo mesmo, o Plano Safra 24-25 são 400 bilhões e o governo federal aumentou 28%. E a agricultura familiar tem só 76 milhões. Então, isso dá uma boa medida de que é muito dinheiro público investido num segmento econômico. Eu sempre digo, qualquer outro segmento econômico, se tivesse durante 20, 30, 40 anos esse montante de dinheiro público a juros subsidiados, que muitas vezes depois nem o pagamento ocorre, porque as câmaras dos deputados fazem os projetos de anistia, dívidas dos produtores, quando há um problema grave ambiental, uma quebra de safra, qualquer setor econômico viraria líder da economia brasileira. E esse público é a maior bancada do Congresso Nacional, né? A chamada Exatamente. a bancada do agro. Ainda nesse mesmo tema, você falou aí do agrotóxico. Eu acho que esse também é o grande tema em disputa, né? E outro dia até o presidente Lula falou que precisamos, enfim, colocar um freio nessa liberação, mas ao mesmo tempo tem sido muito difícil esse embate, porque nos últimos 6, 7 anos, enfim, a indústria do agrotóxico e essa agricultura do agronegócio, que se beneficia principalmente, liberou tudo, passou tudo que é projeto no Congresso. Como é que vocês têm pensado em dar mais fôlego a esse embate? Porque nós temos que conseguir o apoio da sociedade urbana, que é quem consome o alimento envenenado, para conseguir reduzir o uso do agrotóxico na agricultura. Jaime, a gente tem uma campanha permanente contra os agrotóxicos. Eu me lembro, desde a universidade, eu já participei, algumas mais ativamente, outras menos, mas existe uma campanha permanente contra os agrotóxicos. Por exemplo, no governo Bolsonaro, se autorizou mais agrotóxicos do que dias. A cada dia que passava, eram cerca de 1,5 a 2 agrotóxicos que eram liberados. Então, isso, veja, e a grande maioria deles são proibidos em outros países, tanto nos Estados Unidos, Europa, digamos assim, proíbem, mas o que é que eles fazem? Então, eles mandam para esses países mais periféricos para que eles assumam. Aí você degrada o ambiente, você produz uma alimentação que não é saudável e a gente consome esses agrotóxicos. Eles não se diluem e só matam os bichos, as pragas. A gente consome eles e o nosso corpo absorve. Então, por isso que a gente tem uma grande quantidade, inclusive, de câncer, por exemplo, na nossa sociedade. Então, a gente precisa, e a agricultura brasileira precisa se desenvolver, não no sentido apenas desse desenvolvimento do agro, mas desenvolver enquanto tecnologia. E a gente defende, em contrapartida, a agroecologia, que são técnicas sem a utilização de agrotóxicos, onde você vai plantar comidas saudáveis, diversas, respeitando a natureza, respeitando as relações sociais, entendeu? Então, é essa a nossa ideia que a gente quer trazer para o novo campo brasileiro. Tá bem, Tomás, a gente tem que caminhar para o encerramento, por causa do tempo também na entrevista e do teu tempo de campanha. Eu só gostaria que tu deixasse, então, uma mensagem final para os recifenses, para o teu eleitor de Recife, para quem ainda não se decidiu, e uma mensagem também para a juventude brasileira, para o pessoal da tua geração, que está ou concorrendo ou militando pelas causas sociais. Vou deixar a nossa mensagem final aí. Olha, a gente é ensinado que as coisas são dadas, estão aí porque são assim mesmo. Mas a gente tem que acreditar na mudança. A gente tem que construir um mundo que seja melhor para todos. Por isso que a gente fala de igualdade, de justiça social. Eu não posso ter o direito de ir no shopping, comprar o carro do ano, enquanto grande parte da nossa população passa fome, morre de fome, não tem um lar para morar, não tem uma escola para estudar. Então, a gente tem que pensar
um projeto de país que seja bom para todo mundo, que possa cuidar de cada brasileiro. É essa a nossa ideia do MST. É isso que a gente quer defender para a nossa Câmara de Vereadores. Para a Câmara de Vereadores, a gente quer pautar uma educação inclusiva, uma educação que debata vários temas da nossa cidade, uma educação universal, que atenda a todo mundo, pública, gratuita e de qualidade. É isso que vamos votar diariamente, projetos nesse sentido na nossa Câmara. A gente, para a saúde, a gente tem que pensar da mesma forma. E quem leva saúde para toda a nossa população é o SUS. A gente quer falar principalmente da defesa do SUS, que o SUS seja forte, gratuito, universal e de qualidade. Então, a gente tem que investir no SUS, não privatizar a nossa saúde. Quando a gente privatiza, a gente começa a dizer que alguns vão ter acesso e outros não. E a gente não quer isso. A gente quer que todo brasileiro tenha acesso à saúde. A gente quer que o nosso povo tenha acesso à cultura. Precisamos investir principalmente na cultura popular. A cultura das nossas raízes, que movimenta toda a comunidade, que movimenta o turismo. O turista vem aqui atrás do diferente, ele vem atrás do frevo, do maracatu, do caboquinho, da nossa expressão popular. Então, o poder público tem que pensar para frente, pensar em desenvolver esse povo, em ajudar, dar auxílio para a nossa cultura. Então, é isso que a gente quer defender para o Recife. Uma política também que pense nas pessoas que estão passando fome. Uma sociedade não desenvolve enquanto tem pessoas que passam fome. A gente quer diversificar nossos restaurantes populares, a gente quer transformar isso na base, em cada periferia ter uma cozinha popular solidária, onde a prefeitura entre com estrutura, insumos e auxílio nessas cozinheiras que dão a vida em prol da sua comunidade. Então é isso, Jaime. Acho que a gente quer pensar um Recife para todos. Antes de tudo, a gente quer pensar um Recife para todos. Que ninguém seja excluído do poder público, da política pública. Um Recife que ajude aos recifenses a se desenvolverem, principalmente os que mais precisam. Essas são nossas ideias para o Recife e para o Brasil. É isso que o MST defende. Muito obrigado, Tomás. Te agradeço muito a disposição de conversar com a gente. E a quem assistiu o vídeo, está aí o número do Tomás, 13123. 13123. Isso, candidato a vereador em Recife, um representante do MST para o Recife. Então, quem gostou da entrevista, compartilhe depois com os amigos, especialmente com quem vota em Recife, com os amigos, familiares, conhecidos, quem não mora ali, mas tem conhecido. Então, vamos ajudar o Tomás nessa campanha. E agradeço mais uma vez a todos. Um grande abraço, Tomás. Tamo junto. Eu que agradeço, Jaime, mais uma vez a oportunidade de debater algo tão importante que é a política, que é ela que vai ditar as regras da nossa cidade por os próximos 4 anos. Então, muito obrigado pelo espaço de promover o debate político.